Olá! Sabe, a gente vive num mundo que parece obcecado em fugir do sofrimento a todo custo, não é? Mas e se no sacrifício existisse um poder que transforma? Pode até soar meio estranho, eu sei, mas é justamente nesse paradoxo que muitas vezes a gente encontra um sentido muito mais profundo para a vida. Vamos mergulhar nessa verdade juntos? Essa pergunta, que é do Papa Paulo VI, ela toca bem no coração da nossa fé. E não é só uma questão para teólogos, não. É um convite bem pessoal, sabe? Para a gente meditar sobre o que realmente significa seguir a Cristo. Especialmente hoje, num mundo que o tempo todo nos diz para evitar as nossas cruzes. Hoje em dia, quando a gente fala em mortificação, em autonegação, nossa, parece uma coisa antiga, até meio boba, né? Mas olha que interessante, isso não é de agora. O próprio São Paulo já dizia que a cruz era vista como escândalo, como loucura lá na época dele. Parece que nisso as coisas não mudaram tanto assim não. E essa afirmação é poderosa, vai direto ao ponto. Pensa bem, sem a cruz, o cristianismo correria o risco de virar só mais uma filosofia de autoajuda, entende? É a cruz que dá à fé o seu poder de redenção. É ela que transforma um conjunto de ensinamentos morais num caminho real de salvação, de vida eterna. Porque no fundo, a vida cristã é isso. Um convite para seguir os passos do Mestre. E a vida inteira de Cristo, desde o seu nascimento tão humilde até a glória da ascensão, foi uma caminhada firme em direção à cruz. Ele não só apontou o caminho, sabe? Ele fez o caminho. Ele mostrou na prática o que é se entregar à vontade do Pai por amor. E essas palavras dele não são, assim, uma sugestão. São a condição para ser discípulo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Isso não é uma coisa que ficou lá no passado. É um chamado radical, atemporal, que atravessa os séculos e chega até nós hoje pedindo uma resposta pessoal. Então, mas o que significa tomar a nossa cruz hoje, na prática? Significa aceitar as dificuldades que a vida traz. Significa cumprir os nossos deveres com amor, mesmo quando é difícil. É nessas pequenas lutas do dia a dia, sabe? Ter paciência no trânsito, ser gentil quando alguém nos frustra, é aí que a gente se une mais profundamente a Cristo. A escolha que a gente tem pela frente é muito clara. De um lado, está o caminho da cruz, que leva à santidade, a uma felicidade que dura. Do outro, o caminho de evitar a cruz. Ele promete conforto, é verdade, mas, no fim, acaba nos afastando da própria fonte da vida. É uma decisão diária entre se doar e só pensar em si mesmo. E agora, a gente entra num dos paradoxos mais profundos e mais bonitos da fé. É um mistério que a lógica do mundo simplesmente não entende. Para encontrar a vida de verdade, a gente precisa primeiro estar disposto a perdê-la. É no ato de se entregar, de morrer um pouquinho para si mesmo, que a gente descobre a fonte da vida eterna. Jesus nos deu a imagem perfeita para isso, a do grão de trigo. Para dar fruto, o grão tem que cair na terra e morrer. Com a gente é a mesma coisa. Para nossa vida ser fecunda espiritualmente, a gente precisa morrer para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa necessidade de conforto. É só nesse processo que a semente da fé pode virar uma colheita farta. E aqui, olha só, o paradoxo fica claríssimo. Para o mundo, isso não faz sentido nenhum. Como assim perder a vida? Mas na lógica de Deus, na economia da graça, essa é a troca mais sábia que alguém pode fazer. Porque ao entregar a vida por Cristo, a gente ganha tudo o que realmente importa. A gente não precisa ter medo do sacrifício. De verdade, quando a gente caminha com Cristo, os fardos da vida não nos esmagam. Pelo contrário, eles se tornam oportunidades para crescer. As provações, quando oferecidas a Deus, podem elevar a nossa alma, nos aproximando da oração e transformando o que era fardo em bênção. Bom, a gente já entendeu um pouco o porquê por trás do sacrifício, certo? Agora, vamos olhar para os frutos maravilhosos que ele dá? Porque viver uma vida de doação generosa não é um exercício de privação, é um caminho para uma abundância espiritual. Vamos descobrir os dons que nos aguardam. O sacrifício, quando é feito por amor, se torna um ato muito positivo. Ele nos convida a uma união mais plena com Cristo, a purificar o coração, a servir de verdade os outros e a curar as feridas do nosso passado. Cada ato de sair de si mesmo se torna um passo em direção a uma vida mais inteira. E tem essa percepção de São José Maria Escrivá que é fantástica. Ela revela uma verdade espiritual fundamental. A oração dá vida ao que a gente faz, mas é o sacrifício que dá asas para a nossa oração.
É como se fossem os dois lados da mesma moeda trabalhando juntos para que nossos esforços espirituais sejam potentes e eficazes. E ao nos aproximarmos do final dessa reflexão, a gente chega não a um ponto final, mas a um novo começo. É um convite para abraçar o caminho do sacrifício não como um fardo pesado, mas como a própria fonte daquela vida renovada e cheia de frutos que todos nós buscamos. Pensa só que conceito incrível é a penitência. Ela nos ensina que na economia de Deus, nada é desperdiçado, nada mesmo, até as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, quando oferecidos com um coração humilde, podem se tornar a terra fértil, de onde uma nova vida pode brotar. Que este pensamento final ressoe nos nossos corações. Cada tombo, cada luta é uma oportunidade escondida para a graça. É a chance de nos levantarmos mais fortes, mais humildes e muito mais intimamente unidos a Deus. Como, então, podemos transformar as nossas fraquezas em força e as nossas perdas em ganhos? O caminho é a penitência e uma entrega cada vez maior ao seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.